and fly away with me. Come 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 and fly away with me. Pessoal, bem-vindos. E hoje nós estamos recebendo aqui o Marcelo. Tudo bem, Marcelo? Tudo jóia? Joia. Marcelo, para os meus ouvintes aqui, me fale quem é você. Onde você trabalha, conta um pouquinho aí do seu histórico. Eu te conheço já há alguns anos, né? Porque trabalhamos praticamente na mesma estrutura. Mas Isso. me fala quem é você. Só para o pessoal te conhecer, que os que não conhecem ainda. Bom, eu sou Marcelo, eu trabalho nessa área de contact center há 20 anos, completei 20 anos agora em maio de 2020, né? Eu falo isso porque eu trabalho aqui hoje na Callink, já tem 7 anos que eu trabalho aqui. Nós somos uma empresa de contact center com operações nas áreas de vendas, atendimento, cobrança, back-office, e somos mais de 6 mil pessoas. Então, os operadores, né, que é uma mão de obra com uma característica muito específica, né, um grupo jovem, estudantes que estão iniciando a sua carreira, eu gosto sempre de falar que há 20 anos atrás também comecei a minha carreira, comecei na posição de atendimento. Então, a minha vontade há 20 anos atrás era seguir a carreira acadêmica. Eu me graduei em letras e, por conta do inglês, surgiu uma vaga para trabalhar com suporte a um sistema que a gente usava lá na empresa. Falei, bom, beleza, né? Por enquanto é isso. E, de repente, enveredei para o caminho, né, do mundo corporativo. Então, talvez o sonho de seguir carreira acadêmica vai vir daqui a um tempo, mas seguir aí nesse ramo, né, do contact center, mais especificamente com atendimento, planejamento, projetos, nesses últimos 20 anos aí. E quem não conhece esse mundo de call center, cara, é um mundo muito complexo, né? Não é um mundo tão simples assim quando as pessoas pensam, existe uma pessoa me ligando aqui do call center agora, o pessoal não sabe o esforço, o trabalho que ocorre por trás, né? As estratégias que acontecem por trás para aquilo tudo acontecer. Claro que ocorrem erros, né? Então, às vezes, você recebe uma ligação ou outra ali, o preditivo não funciona direito, mas existe uma complexidade muito grande, existem pessoas muito bem capacitadas que ficam ali por trás, tentando fazer o melhor do trabalho para que aquele contato chegue até a pessoa, né? Você falou que trabalhou em cobrança, televendas, então vocês tentam encontrar o melhor serviço ou produto para aquele cliente específico, né? Mas a gente viu, né, nesse momento agora da pandemia, né, um aumento muito grande uma importância muito grande desses serviços, né, tanto de atendimento receptivo quanto do próprio ativo. Então a gente percebeu, né, numa operação que a gente tem aqui de empréstimos, um aumento muito grande na procura, né, por empréstimo, porque por N razões. Mas a viabilidade disso, né, que antes, nesse momento aí mais confuso, né, de não sai de casa, fica isolado, ao invés de ir ao banco, né, que já era um hábito pouco comum, né, nos últimos tempos, acabou ganhando um impulso a oferta do serviço por telefone e uma aquisição maior pela comodidade, pela praticidade, justamente para viabilizar esse isolamento. Então, tem aí a sua característica de realmente servir, né, as pessoas, esse setor, né, independente se é venda, se é cobrar com uma condição facilitada, se é atender uma necessidade de liberação de limite, enfim, de todos os serviços que de alguma maneira o contact center acaba fornecendo para as pessoas, né, que são consumidores, cidadãos e, enfim, todo mundo no mesmo barco aí nesse momento, buscando outras formas de relacionamento e contato. É importante também ressaltar, eu tive a oportunidade de ir na Callink, tá? Quando eu trabalhava na multinacional anterior,
uma baita estrutura, uma estrutura enorme, uma estrutura que você olha e fala, cara, que investimento fizeram aqui. E além do telefone, existe também algumas plataformas que vocês utilizam, claro, como digital, né? Então, talvez o pessoal tá ouvindo aqui e fala, mas eu não gosto de telefone. Cara, a Callink é preparada para receber pessoas em todos os canais de atendimento. Então, eu sei que nós contratamos na época um canal de atendimento digital, muito bom, por sinal, que trabalhava na época financeira, né? Então, existia uma plataforma de atendimento muito customizada, focada na experiência do usuário, que auxiliava bastante. Então, eu acho que nesse meio termo que você está falando, com esse advento da crise que veio de uma forma avassaladora para o Brasil, não só para o Brasil, né, mas para o mundo, vocês também utilizaram mais recursos digitais, né, mais tráfego de dados. Vocês lançaram alguma outra plataforma ou não nesse meio termo? Então, a gente teve na verdade, a gente, vou dizer, né, a gente acabou tirando a poeira de algumas soluções que estavam lá, né, já preparadas, né, muito nessa esteira de diversificar canais, mas que acho que precisava do empurrão, né, talvez o empurrão aí tenha sido essa crise de momento, justamente para potencializar o uso de algumas soluções. A gente tem uma solução que foi desenvolvida há 2 anos atrás, que é uma solução de análise de atividades, né, nos desktops. Então, nós fizemos algo muito inédito, né, a gente hoje tem 4 bancos, né, que são nossos clientes, e banco tem uma rigidez, uma rigorosidade muito grande no controle da informação, de segurança de dados, e de repente a gente colocou aí só de um banco que a gente não conseguiu a aprovação, não conseguimos viabilidade para colocar em home office. E mantivemos a operação toda aqui, né, dentro do site da empresa, mas mantendo o distanciamento, enfim, organizando aí todas essas práticas de adaptação do ambiente. Mas bancos mais conservadores, né, que eu nunca imaginava que eu ia ver o banco falando, olha, pode colocar essa operação em home office, a gente conseguiu viabilizar isso e agregar, né, uma solução que a gente tinha desenvolvido de monitoramento, né, de atividades para justamente permitir que a gestão pudesse acompanhar melhor. Então, e não só a utilização dessa ferramenta que foi permitida, né, dentro do ambiente das nossas operações, a gente também teve uma busca que aumentou em 2.000% a utilização dessa solução em empresas de diversos setores que viram essa necessidade também. Então, o que a gente vivenciou aqui foi uma aceleração de funcionalidades ou de canais ou de ferramentas já nesse ambiente digital que ganharam notoriedade, ganharam mais relevância e importância agora, ganharam um impulso importante. E o comportamento dos funcionários, né, que trabalham em home office, eles se adequaram rapidamente? Como que foi isso? Como que foi esse momento para vocês? Porque foi difícil, né? De repente veio a lei, não pode trabalhar todo mundo junto, vocês tinham os clientes para atender e como que faz toda essa logística, né? A gente teve uma operação de guerra aqui, né, na semana ali do dia 15 de março, quando a coisa ficou mais crítica em relação a isso tudo, a gente colocou em um final de semana 1.200 pessoas trabalhando em casa. Putz. E na esteira, né, de todo mundo assustado, todo mundo preocupado com todo esse cenário, eu acho que né, você falou da complexidade do nosso trabalho do Contact Center, né, ele é muito complexo porque a gente fala de muita gente, né, e muita gente, muitas opiniões ou muitos comportamentos distintos conferem muito dessa complexidade. Você pode ter a tecnologia mais de ponta possível, mas no outro lado tem sempre as pessoas trabalhando nisso. Eu acho que uma lição muito importante na primeira fase, né, que a gente fez do home office foi o melhor das pessoas emergindo, né? Todo mundo querendo fazer dar certo, todo mundo entendendo que isso era importante. E a gente até brincava aqui que tinha uma situação de
de preocupação muito grande com os desvios que poderiam acontecer realmente de comportamento, de produção e tudo mais. Aí a gente mergulhou muito com as nossas soluções de monitoramento e gestão para entender e coibir desvios. E a gente encontrou muito poucos, né? Porque realmente todo mundo entendeu que a mesma vigilância, digamos assim, e cuidado que todo mundo tinha que ter com informação, com condução das conversas com os clientes, precisava acontecer também no ambiente de casa. É lógico que latido de cachorro, criança entrando em casa, tudo isso apareceu também, mas algo que é natural. Eu tive uma experiência como consumidor que eu liguei para uma empresa e eu percebi que a pessoa estava em home office porque a acústica não era a acústica normal, né, do ambiente de call center. Então a gente viu isso, mas as pessoas se adaptaram muito nessa situação. Agora, numa segunda fase, que é essa fase de momento agora, a gente já começa a ver as pessoas um pouco cansadas, reticentes com esse modelo, né? Uma coisa é trabalhar em casa, com uma estrutura adequada para isso, né? E também podendo ali fazer um home office parcial, num final de semana, ou num dia que você tem alguma necessidade específica. Outra coisa é ficar em casa o tempo todo e confundindo o seu ambiente de trabalho com o ambiente e full time também, né? De descanso. E full time, ele não pode ir para lugar nenhum. Ele não pode chegar um final de semana e ir para uma balada, né? Ou sair com os amigos, ou fazer um jantar com os amigos em casa mesmo. Então, eu imagino. A gente já começa a ter algumas pessoas, né? A gente tem aí, fazendo uma continha de padeiro, de 30% a 40% de quem está em home office já manifestando a vontade de, olha, se tiver espaço aí, eu quero voltar. Até porque a gente tem trabalhado muito forte nas ações de prevenção dentro do ambiente, né, controlando muito bem a situação em relação a todos esses cuidados. Temos compartilhado muito, tanto para o público internamente, quanto para a sociedade, né, até numa linha de responsabilidade para prestar contas para todo mundo do que a gente tem feito. E as pessoas estão falando, queremos voltar a trabalhar porque aí está bem cuidado e eu já cansei aqui de casa. E ainda, infelizmente, não temos essa condição, né, de voltar todo mundo, até porque nesse momento de crise a gente teve a aceleração também de alguns negócios que estavam em andamento e ocupamos, né, todo o espaço, que na verdade hoje é metade do que a gente poderia ocupar integralmente, né, justamente mantendo o distanciamento, mas aqui a gente já está com uma lotação completa e o restante das pessoas trabalhando em casa sem essa possibilidade de trazer mais gente para cá. Eventualmente, uma situação ou outra, a gente vai trocando, né, quem está trabalhando aqui eventualmente top ir, que não são muitos, inclusive, e quem está em casa e já tem alguma vontade, aí, uma necessidade de vir trabalhar. Então mais ou menos na média, 50% provavelmente vai ficar ainda de home office, mesmo após a Covid, ou não? Ou você acha que tem uma estratégia da empresa de deixar algumas pessoas em home office? Então, a gente tem uma operação de atendimento que a gente implantou, né, em plena pandemia. Aí, né, a gente começou o primeiro alô no dia 18 de maio, e a gente já contratou, né, pessoas, né, com a especificação no contrato de trabalho, uma parte, né, 55% na modalidade home office e o restante na modalidade presencial. Mas a gente tem uma cláusula, né, no contrato, porque está amparado, né, o nosso setor de contact center está amparado numa medida provisória que deve ser renovada, né, ela tem essa vigência de 4 meses, termina agora no mês de julho, mas seguramente, né, pela não perspectiva aí de normalização da situação, deve ser renovada por mais 4 meses. Então, tem essa questão do home office ser algo temporário para essa condição de pandemia, e tem também uma discussão por trás de estruturação e organização da parte legal disso, né? Sim. Então, a gente entra agora numa discussão de, beleza, ter uma condição home office significa também ter uma condição não só de habilitar o posto de trabalho
na casa do colaborador, mas também pensar em ergonomia, pensar em outros aspectos de segurança um pouco maiores que, de alguma forma, precisam também de um amparo legal. A gente está participando, enquanto empresa, junto com uma associação das empresas do setor, na Câmara e também no Senado, né, com alguns representantes, para evoluir esse assunto, para realmente ter o home office em definitivo para o setor de contact center e a gente conseguir habilitar isso como um produto, né? As pessoas acham assim, é mais barato um home office, né? Porque afinal você não está gastando energia da empresa, você não está gastando com vale transporte, mas em contrapartida, a gente tem um custo de logística, né? Então quebrou um mouse, você aqui, a gente dava aqui 120 passos, estava ali no site para poder trocar o mouse. Agora a gente tem que mandar alguém na casa do colaborador para fazer isso quando o computador é da empresa, né? A gente tem duas modalidades, tanto posições de atendimento com o equipamento nosso e tanto operações em que a gente usa o equipamento do colaborador. Então, mas isso tudo gera uma complexidade, né? O cara não tem que vir aqui, eu não gasto com vale transporte, mas a gente subsidia parte do custo com energia elétrica e internet. Então, isso tudo ainda precisa ser formatado como um produto, digamos assim, mas precisa desse amparo legal também de como vai ser. Eu preciso garantir os padrões ergonômicos iguais aos do nosso site aqui de atendimento, ou é algo que é adaptado à residência da pessoa, afinal é a residência dela, não é propriedade da empresa. Então tem uma discussão ainda em andamento nesse sentido que, para a segurança de ambos, tanto da empresa quanto do colaborador, para a gente não exigir na casa dele como se fosse a empresa, porque não é, tem alguns avanços para fazer para todo mundo estar amparado nesse sentido. Fato é que existem os efeitos colaterais, né? Então, que você não sabe, que as empresas ainda não sabem, que o governo ainda não sabe, porque como foi muito novo e foi muito... porque o home office, você já sabe muito bem, já estamos falando de home office há anos, né? Então não é agora, você já trabalhou de home office. Eu há 4, 5 anos já comecei a trabalhar 2 dias de home office na minha antiga empresa, então... Mas para as pessoas que começaram o home office agora dessa maneira brusca, foi muito rápido, cara, o que vem depois, né? Então, as pessoas, elas pediam a Deus todo dia, né? Eu vou chegar lá, meu chefe vai falar pra mim, olha, você tem 1 semana pra você ficar em casa. Agora ele tá em casa 4 meses, ele não aguenta mais ficar em casa, né? Ele fala, cara, pelo amor de Deus, então eu tô em casa com meus filhos, porque foi o pacote inteiro, não foi só ele, né? Então foi ele, foi a esposa, foi os filhos, então tá todo mundo junto, todo mundo fechado, todo mundo com medo, né? Então existe o problema sanitário, que é o vírus, né, que é global, e existe o problema também que será que eu estou desempenhando o serviço da maneira correta? Será que o meu chefe está vendo que eu estou trabalhando? Será que eu vou ser demitido? Né? Então, imagina o psicológico desta pessoa, né? Trabalhando no meio dessa pandemia, onde ele se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, e cara, é tão novo que eu acho que vai existir efeitos colaterais. Em todo podcast aqui nós estamos falando sobre isso, que como as pessoas elas não estavam preparadas para isso, né? Tanto os chefes, né? Quanto os próprios funcionários. Para call center eu acho que foi até mais fácil, vamos dizer assim, entre aspas, porque vocês, líderes, já têm vocês já são especialistas nisso, né? De fazer a gestão com a massa, de entender, fazer a gravação das ligações. Você já fazia isso não presencialmente na sua totalidade. Mas agora imagina as pequenas e médias empresas, né? Que teve que ir para casa e o gestor não foi treinado a fazer gestão à distância. Então isso vai trazer efeitos colaterais muito grandes. Eu sou a favor do home office, tá? Já de primeira, sou a favor do home office. Eu acho que a pessoa pode trabalhar de onde ela estiver, porque existe uma cultura no Brasil que você tem que vir trabalhar e o contrato de trabalho você chegar às 8 e vai embora às 18. Ok, mas você chegar às 8, vai tomar um café, você fica até 9h10 tomando café, você já perdeu 1h10. Você volta para o seu ambiente de trabalho, para sua mesa, senta uma pessoa na sua mesa e fala, olha, eu posso falar 5 minutos com você? Cara, vai mais 1 hora.
Então, eu sou a favor do home office, porque se você organizar direito, você faz suas tarefas que você tinha como planejadas para a semana e sobra mais tempo para a família, para os filhos, para o cachorro e tudo mais. Agora, tem que saber fazer essa gestão, né? Tem que saber para não se perder nisso. A minha preocupação são os efeitos colaterais para esse tipo de pessoa. Igual você falou, 50% das pessoas estão falando que querem voltar, porque elas sentem falta daquela reunião, né? Daquele grupo, de chegar e conversar, aquele calor humano, olho no olho, de olhar para o chefe e falar, meu chefe está bem hoje, deixa eu lá conversar com ele, para a gente fazer uma estratégia diferente de vendas, de cobrança. Então, ele se sente perdido, né? Vamos dizer assim. A gente viu uma coisa, assim, né, no momento, na fase 1, digamos assim, desse movimento, a gente privilegiou, né, as pessoas do grupo de risco, digamos assim, de maneira mais taxativa, né? Colocamos essas pessoas, fizemos ali tivemos ali um palpite que levou em consideração elementos de produtividade, de qualidade, para dizer, essas pessoas são as pessoas que a gente imagina que vão performar bem, vão continuar mantendo, vão gerar continuidade dos resultados trabalhando em casa. O que a gente está vendo agora nesse momento? Tem gente que consegue trabalhar bem em home office e tem gente que não consegue. Então tem basicamente, né, esse público de 30%, 40% que já fala, quero voltar, a gente vê naturalmente hoje uma seleção natural de que basicamente 60% consegue rodar bem, consegue performar bem, mesmo que ele estivesse aqui ou ele estando em casa, e tem um público que não consegue, né? Eu tive uma situação pessoal, né, com a minha filha mais nova, que a escola conseguiu organizar algumas aulas online e a professora, que é uma brilhante professora, não conseguiu se adaptar a esse modelo. Então surtou, não conseguiu seguir. Então não conseguiu se adaptar a esse movimento, né? Então a gente tem percebido isso claramente agora, que tem uma questão de perfil. Para essa operação nova que eu comentei, que começou em maio, nós já tentamos aplicar um pouco dessa visão de perfil e acertamos mais, né, quem está em home office realmente conseguindo se dar bem nesse sentido. Mesmo assim, a gente teve que, no meio do caminho, tomar uma decisão de trazer essas pessoas para ficarem uma semana aqui, né, justamente para essa questão do contato, saber quem é o líder, saber quem é a empresa, como é que é a estrutura da empresa. Ficaram uma semana aqui dentro do nosso ambiente e depois foram para casa, né, desempenhar a sua atividade no home office em definitivo para essa atividade. Quer dizer, tem uma questão, né, que a gente fala dessa questão do relacionamento, da proximidade, que é muito característico do ser humano, mas principalmente acho que nós latinos, nós brasileiros, né? A história do aperto de mão, do abraço, dos 3 beijinhos. Assim, eu me lembro, eu sei que nesses 4 meses eu não consegui recusar 4 cumprimentos de mão, mas eu cumprimentei só 4 pessoas nesses 4 meses, né? Porque está tão marcante agora essa proibição, né, psicológica de não pode tocar, que é muito estranho, e as pessoas sentem falta disso, né? Sentem falta de conversar, de trocar ideia, de ir para a pausa, né, do intervalo lá que os operadores têm e conversar um pouco. A gente viu, né, que uma parcela das pessoas estão mais produtivas, né? Porque antes tinha ali a pausa de 10 minutos e geralmente tinha um atraso de 1, 2 minutos, porque tinha aquele bate-papo. A gente tem agora que controlar e dizer o seguinte: fique os 10 minutos, tá? Não são 9 minutos, são 10 no mínimo. Porque tá ali em casa, basicamente, não tem muito o que fazer de diferente. Sim. Que aqui esse efeito do relacionamento, de conversar com as pessoas, de estar com as pessoas, tem feito falta. E tem algumas sinalizações nessa questão muito do psicológico mesmo, né? Então, uma parcela das pessoas sentem falta disso, né, disso que a gente viabiliza aqui, né, como convívio social.
né? Eu, por exemplo, me casei com a minha esposa, eu me conheci no trabalho, né? Então, tantas histórias outras de amizades, de casamentos, de relacionamentos que saem desse ambiente que a empresa oferece. E a gente está forçadamente privando as pessoas disso. Algumas, como você disse, vão ter essa habilidade natural de trabalhar em home office, mas a maioria, uma grande parcela, vai querer aí, ainda manter essa proximidade aqui. A gente já está discutindo uma visão de um home office parcial. Né, algumas áreas, a gente tem visto, né, estudado alguns cases de outras empresas que já definiram que algumas atividades podem trabalhar em definitivo em casa. Mas a gente está olhando, né, para essas áreas de apoio, o não atendimento, que depende dessa regulação específica, né, do setor, mas a gente está olhando uma possibilidade de abrir o home office parcial. Olha, quando você quiser vir para a empresa, vai ter um espaço de coworking disponível para você, mas a gente quer também que você venha aqui, né? Não é uma liberação de um home office total. Então a gente está em fase de finalização de formatar isso para poder compartilhar com todo mundo, porque o entendido é que tem que ter um avanço nesse sentido, né? E é um aprendizado também, né? Constante. Vocês estão aprendendo todos os dias, né? Não só vocês, o mundo está aprendendo. Eu acho que o que tira de uma frase que exemplifica bem o home office o home office é para todo mundo, né? Mas nem todo mundo é para o home office. Então, vocês vão ter que medir isso e mensurar, e cabe ao RH, os talentos humanos das empresas, saberem exatamente segmentar o perfil das pessoas, né? Até mesmo para não perder o talento. É igual você falou, existem pessoas que produzem muito, que vocês fizeram ranqueamento, pessoas produzem demais, de repente você coloca a pessoa 100% de home office, ela tem uma queda. Então, pode acontecer, né? Então, é ruim. Ou aquela pessoa também que não se adaptou ali, não gosta muito das pessoas olhando para ela no momento que ela está conversando, tem a produtividade ruim. Quando coloca para home office, ela arrebenta, vende muito, cobra muito. Então, a gente viu isso claramente, né? Esses públicos muito, muito distintos. E como mensurar? Qual que é o denominador, né? Eu acho que vocês... eu acho que a área de RH tem um papel aí muito complexo. Né? Eu acho que vai ser a época que eles mais vão trabalhar, eu acho assim, né? Já trabalhavam muito, mas eu acho que agora é o momento que eles mais vão ter que entrar no beat do negócio mesmo e falar, cara, quais são as opções? E claro que com a área de tecnologia, né? Agregar eles com dados, inputs de KPIs para tomar as decisões certas. Mas eu acho que existe um trabalho enorme da área de RH aí para fazer essa mesclagem funcionar. Não é fácil, viu? Não é fácil. A gente tem uma massa crítica de dados muito grande, né? Como você sabe, no Contact Center a gente mede tudo. Sim. E ainda falta coisa para medir direitinho, né? Mas a gente tem um volume de dados muito grande. Então, quando a gente começa a olhar esse volume de dados e separar, né, claramente como é que é o home office, como é o presencial, a gente consegue ter clarezas muito, muito maiores em relação a perfil do home office do que no presencial, que de alguma maneira a gente já tinha um perfil meio mesclado ali e já conhecido de contratação, mas para o home office fica muito mais claro quem tem aptidão e dispara em termos de produtividade e quem não tem aptidão e a gente precisa dar alguma visão. Isso que você falou do RH trabalhar muito mais, a gente trabalha inclusive nessa visão muito, muito social também, né? A gente teve algumas situações em que a gente teve que trocar, né? Trazer algumas pessoas para trabalhar na empresa por questões de violência doméstica, ou de, olha, eu tenho... a minha energia elétrica vai cortar porque eu continuo trabalhando em casa, mas outras pessoas que moram comigo perderam o emprego e a gente está numa condição mais crítica, não vou conseguir trabalhar por mais tempo em casa. Então, a gente se depara com realidades tão distintas, né, da maioria, da média, e precisa tratar essas situações também, porque num momento como esse, de muitas empresas, né, tendo que desligar pessoas ou reduzir jornadas e salários em nome de preservar emprego, a gente tem que se adaptar e atender essas necessidades, mesmo que específicas, justamente como um papel até social mesmo de
não perder essas pessoas que falam, eu quero continuar, não consigo trabalhar em casa, e a gente fazer esse trabalho de troca. Os corredores aqui da empresa estão cheios de kits de máquinas, né? Porque toda semana vai uma leva de máquinas e a gente faz um trabalho logístico também de trazer algumas máquinas que justamente para controlar isso muito na unha, para poder viabilizar que o negócio continue, mas também olhando para as pessoas e a realidade que a gente acaba encontrando em cada situação. Nossa, Marcelo, você tocou num assunto muito importante, que eu acho que a Cowlink faz isso muito bem, que é sobre a sociedade, né? E é um fator tão que deve se olhar na lupa, que é como manter, né, a saúde psíquica, né, das pessoas nesse ambiente. Você citou aí, você falou que as pessoas não tinham condições de efetuar pagamento da conta de luz, às vezes, né, porque não morava sozinha na casa e talvez era feito um rateio daquela energia, né? Então a pessoa talvez era melhor trabalhar na empresa, ou até a violência doméstica, que eu também ouvi vários relatos, porque o marido e a esposa, geralmente, eles não conviviam juntos, né? Então, não se conheciam, tipo, eram casados 10 anos, mas ela trabalhava desde manhã e ele trabalhava desde manhã, só se via na hora de dormir. Então, eles não se conheciam praticamente. Mas como foi resolver isso, Marcelo? Foi feita alguma ação preventiva de comunicação para as pessoas? De uma ação não esperar somente ocorrer, né? Mas foi feito algo preventivo com 6 mil funcionários? Como foi feito isso? Um ponto que eu falei muito aqui, né, com o pessoal é que quando começou essa situação toda, a gente tinha um modelo de gestão muito bem estruturado, né? Mas que ele era estruturado e funcionava pro ambiente aqui da empresa. Quando começou tudo isso, esse modelo de gestão foi completamente desafiado. E aí o que eu falei para todo mundo foi o seguinte: olha, agora a gente tem que se basear muito na visão da liderança, né? Então, no contact center, né, a gente tem aquela hierarquia tradicional, né? Um supervisor que cuida ali de 20 a 25 atendentes, né, operadores, um coordenador ali para um grupo de 100, 150 atendentes, um gerente da operação que cuida ali geralmente daquela conta, daquela operação e está na linha de frente ali junto com o nosso cliente, né, que é a empresa contratante, o gestor da empresa contratante, cuidando do processo, da prestação de contas de resultados e tudo mais. Quando você perde esse modelo de gestão, com as ferramentas funcionando direitinho pro site, e você coloca 1.200 pessoas num final de semana para trabalhar em casa, eu falei, agora a gente não vamos nos preocupar com aquela rotina, tudo aquilo que foi estabelecido pelo modelo de gestão, porque o que precisa prevalecer é o estilo de gestão de cada líder. E cada líder conhece e tem a condição muito clara de entender as necessidades do seu grupo de liderados. Então, o que a gente viu nesse momento foi um trabalho reativo, digamos assim, porque não dava para desenhar nenhuma política, nenhuma situação nesse sentido, mas muito ouvindo e traduzindo a visão do líder, né, desse grupo de pessoas, dizendo, estou com uma situação assim, o que a gente pode fazer? Né? E sempre tomando as decisões, como disse aqui o nosso CEO, né, nessa crise vamos tratar situação a situação, dia a dia, necessidade a necessidade, porque a gente vai se deparar com coisas muito diferentes e não adianta a gente elocubrar muita coisa para o futuro, porque a gente não sabe, não consegue tangibilizar muita coisa e a gente vai ficar louco se a gente ficar olhando muito lá na frente. Vamos tratando situação a situação, mas de maneira rápida. Então a gente foi criando aí aos poucos isso. Hoje a gente está no momento em que a gente já tem um modelo de gestão home office estabelecido. Nós encontramos, no primeiro momento a gente definiu, olha, para não perder a linha de relacionamento e de confiança do grupo de liderados com o seu líder, a gente mantém um modelo híbrido em que o líder vai cuidar tanto do seu
do seu operador que trabalha aqui na empresa, quanto dos operadores que estão fora. Em algumas operações a gente teve uma relação de 70-30, né? 70% das pessoas trabalhando em home office e 30% aqui. E a gente já viu e já aprendeu que não dá para ser assim. Então hoje a gente tem um grupo de pessoas que trabalham, que lideram operadores em home office e os outros líderes que trabalham com os operadores que estão aqui presencialmente. E para home office, né, além para não ficar só na visão fria de comunicação por aplicações de mensagens, né, a gente tem um modelo, né, de ter reuniões virtuais, de ter troca de vídeos e de mensagens nesse sentido para ter aí uma questão de proximidade. Mas hoje, por exemplo, a gente já tem situações de home office que a gente já conseguiu, com o aprendizado, situação a situação trazida pelos líderes, já virando realmente uma forma de trabalho e alimentando esse modelo de gestão, né? Saindo e tirando muito da carga do estilo de cada um, porque dá certo no primeiro momento, né? De repente começam a pipocar tantas situações diversas ali do que é o papel de cada um dentro do ambiente de gestão de operações, que a gente precisa dar uma sustentação maior. Então hoje a gente já está numa fase melhor nesse sentido, mais estruturada nesse sentido. Só que, por exemplo, para o home office está demorando mais tempo do que a gente imaginava, né? Acho que eu e todo mundo esperávamos e gostaríamos que em junho, julho, a gente já tivesse aí um vislumbre de quando essa situação iria passar. E, infelizmente, a gente está agora numa fase de pensar em sustentar isso por mais tempo, com processos um pouco mais robustos, mais ágeis também. Falo isso na visão de toda a parte de documentação, as questões jurídicas, que antes precisavam muito precisa de assinatura, beleza. Nós vamos continuar precisando de assinatura até quando, né? Vamos ter que dar uma evoluída nesse sentido, ter respaldo, obviamente, para não ferir nenhum tipo de lei trabalhista ou algum tipo de direito nesse sentido, mas justamente modernizando mais rapidamente algumas coisas também nessa linha. Não, eu acho que essa modernização tecnológica ela tem que existir mesmo, porque esse salto que aconteceu em 4 meses, 5 meses, né, vamos dizer assim, devido a essa pandemia, para as empresas se estruturarem em relação à tecnologia, eu nem falo da Callink, né, porque a Callink já era uma referência, mas outras empresas também se adequarem à tecnologia e verem ela como uma aliada e não como um ofensor, um custo maior, né? Isso é bastante importante. Marcelo, mas falando um pouco aqui sobre... Nós estamos falando de call center, né? Geralmente os ouvintes aqui, eu tenho muitos ouvintes, eles vão pensar, o cara que fica ali atrás no telefone, né? Mas, cara, existe uma carreira, igual você falou. Você nasceu ali no call center, você fez carreira, foi operador. E para o pessoal que está nos ouvindo, que querem começar uma carreira no call center ali, tem vagas ou não tem vagas? Tem vagas disponíveis para operação, seja para operador, primeiro emprego ali, faixa de idade interfere ou não? Como funciona? Olha, a gente tem hoje um volume de vagas muito expressivo, né? A gente cresceu a empresa nesse período com negócios que já estavam ali engatilhados e nesse movimento, né, a gente tem um volume de vagas que foi muito grande. Eu estou resgatando aqui, olha, só para dar números que eu entendo que são bastante expressivos, né? A gente contratou no mês de abril 450 pessoas, 1.700 em maio e 600 em junho. Que isso. E agora a gente vai para o mês de julho, né? Já após esse crescimento, esses ajustes de demanda que a gente teve aí nesse período, a gente tem esse mês uma contratação de 400 pessoas programadas. Então tem vagas, né? A gente tem um setor que tem muitas vagas o tempo todo,
não tem restrição de idade, uma coisa que a gente percebeu, inclusive, até pela condição de empregabilidade mesmo, né? Uma questão muito grande de pessoas de diferentes da faixa etária padrão que a gente tinha, né? Pessoas ali acima dos 30 anos, dos 35 anos, especialmente interessadas nessas vagas de home office que a gente abriu, que mudou um pouco o perfil do nosso público, claramente, né? Então, temos vagas, felizmente teremos aí por muito tempo, e conseguimos aí nesse período, né, contribuir com quase 3 mil empregos novos no momento em que a cidade aqui, né, a cidade de Uberlândia, pelos dados oficiais de carteira assinada, né, teve um registro grande de desempregados, fora os informais que ficam fora da estatística, né? Então, para você ver a potência que é, né, a importância que é o call center dentro de uma cidade, né? Tem outros call centers em Uberlândia, mas como que a Callink ela consegue, cara, 400, depois 1.600, depois, cara, são muitos contratados, né, vamos dizer assim, em um momento de pandemia. Então, tenho certeza que existem muitas oportunidades. E para quem quer seguir carreira, não é só seguir a carreira de telefonista ali, né, ouvindo, mas tem a carreira de tecnologia, tem a carreira de qualidade, tem... Exatamente. É uma gama, e tirando o aprendizado. Eu fui operador de call center há muitos anos atrás, então eu falo que a base que eu tive foi por causa do call center. Trabalhar com volume de massa, né, de pessoas, entender o comportamento de pessoas, eu aprendi lá. Então, não olho o call center com os olhos de, o call center é aquele pessoal chato, muito pelo contrário, existe uma estratégia por trás, existe uma oportunidade de aprendizado por trás, claro que depende da pessoa, a empresa, o call center, ninguém vai te empurrar, né? Mas ela te dá a liberdade para você potencializar o que você tem de bom, e isso é bastante importante, né? Ô, Marcelo, aproveitando aqui, nós temos 10 minutinhos, para finalizar aqui, sempre no podcast eu peço o convidado, né, para indicar 2 livros legais, assim, que você acha que tiveram importância na sua vida. Eu sempre falo aqui que o livro ele é bastante singular ao momento, né? Então, se eu leio um livro hoje, ele tem um significado para mim. Se eu ler o mesmo livro, daqui 2 anos, ele tem outro significado, porque vai muito da sua experiência, da sua maturidade, da sua responsabilidade que você está na época. Mas me fala 2 livros, ou quantos você quiser, mas no mínimo 2 aí, que mudaram o seu mindset, te fizeram pensar diferente. É isso que você falou, né? A gente lê em outros momentos e sempre vai mudando, né, o mindset. Um livro que eu gosto bastante, né, não é de cabeceira, mas sempre que precisa reforçar algum ponto, ele tá à mão aqui. E é o 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, né? Acho que é um livro meio que padrão, mas traz conceitos muito atemporais sobre a questão de empoderamento, transformação pessoal, de sempre refletir sobre si mesmo, né? Acho que a questão de se colocar no lugar do outro, afinar um instrumento, isso são lições que não mudam, né? Eu acho que esse é um livro que tive a oportunidade de participar do curso também, né? Dos 7 Hábitos, e ler o livro, né? Que é um livro denso, mas que se encaixa muito na realidade e na questão do aprendizado. E o outro livro que foi um livro que eu terminei a leitura na semana passada, inclusive, eu não conhecia o autor, é o Simon Sinek, que comece pelo porquê, né? Ele tem o conceito do círculo dourado. Essas coisas, né, que a gente eu não conhecia, tive uma indicação para ler, e eu ainda, né, sou
sou do hábito de gostar do livro físico, né? Aí me aventurei a ter comprar um Kindle. Legal. E fazer a leitura digital. Porque ler na tela não é confortável, né? Mas ler na tela do Kindle eu gostei, foi uma boa experiência. Então foram duas evoluções. Uma, o hábito da leitura num dispositivo eletrônico e o próprio o comece pelo porquê, porque é um conceito muito claro, né? De mudar o prisma, né? Se você foca no porquê e faz as pessoas entenderem o porquê, o que fazer e o como são etapas que vão juntos. E se o enfoque for no que ou no como, isso gera muito, muito problema. Para mim, particularmente, esse livro trouxe um insight interessante, um aprendizado interessante, porque eu sou muito metódico com as coisas e me preocupo muito com o como. Né? Sou muito baseado no porquê, mas o como tem uma importância tão grande quanto o porquê. Então foi bacana ler o livro para entender um pouco de talvez uma dose a mais de sempre olhar o porquê mais do que o como, faz uma diferença muito grande. Né? E esse livro é sensacional. Eu também não conhecia esse livro, Marcelo. Ele foi indicação também do Cauê Nascimento, que eu fiz o podcast com ele. Eu vou deixar o card aqui em cima, mas eu acho que foi o 5º episódio, o Cauê da Heinz, que mora no Canadá. Ele indicou o mesmo livro também, que eu Comece pelo Porquê. E eu peguei e comprei esse livro também pelo Kindle. Eu não tinha o Kindle. Sou um cara de tecnologia full time. Igual eu estava falando com o Cadu também, ele também. Mas só que o Kindle passou despercebido. Eu nunca tinha intenção de comprar um Kindle. E com essa quarentena eu peguei e comprei o Kindle e tô lendo um monte de livros. Então, a sua dica de livro para quem aí, pessoal, já ouviu falar Comece do Porquê naquele episódio com o Cauê Nascimento, mais uma vez, tem outro profissional de referência indicando esse livro. Então, eu também não conhecia, já li, excelente o livro, e agora o Marcelo também indicando, é mais um motivo para você ler esse livro. Comece pelo porquê, é importante. Não. Marcelo, quero te agradecer, meu amigo, seu tempo, para estar aqui conversando comigo, esse momento aqui, acho que é bastante importante para os nossos ouvintes, para conhecer um pouco melhor, para entender um pouco melhor como funciona essa dinâmica de call center também, que eu acho que é importante para as pessoas entrarem nesse mundo e ver que a pandemia, não, apesar de ser um desastre, né, infelizmente, um problema sanitário no mundo, mas ela não parou as pessoas, né? Então o ser humano, ele se adaptou, as grandes empresas se adaptaram, elas não falaram, vamos fazer da forma que tem que fazer, não, elas se adaptaram e se deram as mãos no melhor momento que a comunidade e a sociedade precisava. Então a Callink, na sua totalidade, se preocupou em servir o cliente, é claro que é o cara que coloca e que paga o café, então ela teve que manter o cliente, óbvio, mas ela também pensou na operação, ela pensou no ser humano. Como trazer isso de uma forma mais, não tão brusca, né? Como dar apoio às pessoas que ficaram em casa e estão passando problemas domésticos. Como auxiliar aquela pessoa que não tem todo o equipamento dentro de casa. Então, são empresas assim que fazem diferença em momentos de crise. Porque a crise, a gente só sabe uma coisa, a gente sabe que ela passa, né? Então, Exato. O que fica é o que é feito. Então, quero te agradecer esse tempo. Um grande profissional também. Te admiro aqui, é uma das pessoas que eu queria mesmo estar nessa primeira temporada dos podcasts para falar um pouco sobre a sua vida, que eu sei que também é um exemplo aí de carreira. Tá ok? Obrigado pela oportunidade aí de falar. Então, muito obrigado, Marcelo. Um abraço a todos.